Nós estamos mostrando algumas imagens aqui. Eu queria só ilustrar essa batalha do Francisco e dos cardeais que estão comprometidos com uma igreja mais humana contra as fake news, contra também essa extrema-direita que avança também sobre o Vaticano. Tem todo tipo de maluco, canalha, todo tipo de influência. Isso aqui é um exemplo para vocês. É um padre falando num programa católico extremista. Esse eu conheço de longa data. Quem que é esse vagabundo aqui? Olha, ele é daí de São Paulo. Ele é daí de São Paulo, né? Ele tá sofrendo uma sanção na igreja por conta de ele vai explicar aí. Veja bem, inclusive esse programa aí eu vi, é um programa de direita de um cara que se diz historiador e tal e que tem esse canal, né? Veja, esse padre ele decidiu rezar da cabeça dele só missa em latim, o que ele chama da missa de sempre, não é? E ele rompeu com o Concílio Vaticano II. E ele criou um problema seríssimo para a diocese dele, né? Seríssimo, né? E isso ele está sendo punido, tal. E ele aí tá, se eu não me engano, você vai colocar o vídeo em que ele vai se justificar, não é isso? É ele falando de uma reunião do Papa Francisco com os CEOs de uma Big Tech. Deixa eu botar. Eu tenho alguém próximo de mim que tem um cargo alto numa dessas Big Techs no Brasil. É um império, é uma potência. E eles tiveram uma reunião com o Romano Pontífice em Roma, com o Papa. É tudo mentira. Tudo mentira. Corta o braço do Pedro Zambara, que esse cara não tem amizade com porra nenhuma de ninguém com cargo alto em Big Tech. Tá? É Meu mentira. braço. É mentira. Eu tenho alguém próximo de mim que tem um cargo alto numa dessas Big Techs no Brasil. É um império, é uma potência. E eles tiveram uma reunião com o Romano Pontífice em Roma, com o Papa em Roma. E realmente é duro, Marcelo, mas o fato é que estava o CEO universal e os CEOs continentais. Tem o CEO geral, né? Sim. O boss, o chefão, o grandão. E os CEOs continentais, né? As ramificações. Diz que a frase do Santo Padre foi: a agenda está atrasada, precisa acelerar. Inacreditável isso de um Papa. Qual a agenda da redenção? Não, agenda da conversão. Agenda da conversão? Agenda da catolicização das nações? Agenda do reinado social de Cristo, propugnado pela última vez com ímpeto total por talvez Pio XII. Agora, qual é a agenda? Agenda inclusivista, igualitária, ecológica, desarmamentista, pacifista, abecedária. Entende abecedária, né, Marcelo? Sim. Aquele punhado de letrinhas. É curioso que esse gordo fala de coisas que são boas, virtuosas. Puta agenda legal, né? Desarmamentismo, ecológica, pacifista. Igualitária. E o gordo suando como se fosse ruim. Abecedário está se referindo ao LGBTQIA+, P, sei lá o quê. Exato. Babaca. Fala, Romero, desse gordo aí. Deixa eu dizer, Kiko, veja bem, esse padre, ele defende uma pauta que, veja bem, principalmente depois de 2013, entrou muito forte na igreja e via essas redes digitais, que é o que eu passei um tempo estudando. Esse canal aí chama-se Caravela, é um podcast chamado Caravela, de um historiador que eu não sei em que faculdade ele se formou, chamado Marcelo Andrade, que é quem está entrevistando, não é esse padre. Esse podcast, ele é assumidamente de direita, inclusive tem vínculos com Brasil Paralelo, etc. Está tudo nas redes digitais, tudo aí a gente pode ver tal. Esse podcast com esse padre era sobre infiltração na igreja. Se você pegar do começo, inclusive o título do podcast, é sobre infiltração na igreja. Essa fase dele aí do Papa Francisco já é do meio para o fim, porque ele começou falando do Papa Pio IX, que ele é devoto do Papa Pio IX, ele assume, inclusive, no podcast e tal, que é o Papa contra o modernismo, contra as ideias de mudança na igreja, tá? Um Papa do século XIX, que coincidentemente é contemporâneo de Marx, de Nietzsche, de Darwin e tal, é o Papa que mais fechou a igreja, chama-se Pio IX, inclusive tem um filme muito pesado sobre ele, que ele também é responsável de sequestrar um menino judeu, isso é famoso na biografia desse Papa Pio IX e tal. Veja, esse padre, ele é discípulo disso, né, de toda essa tradição, e eles agora estão defendendo o que eles chamam de tradicionalismo, não é? A posição lá no podcast é exatamente tradicionalismo, que é defender as chamadas ideias da tradição. Se você olhar no vídeo que você colocou aí, Kiko, nesse pedaço que você colocou, ele divide muito bem. Eu diria que é muito pedagógico, tal. Veja, ele começa dizendo quais são as pautas do Papa Francisco.
E quais são as pautas que o Papa não se preocupou? Vamos começar pela que o Papa não se preocupou. Por exemplo, a missa em latim nunca foi pauta do Papa. Ele, inclusive, chegou a escrever um documento de motu próprio contra isso. Tal. Depois, a questão de preocupar-se com inferno, purgatório, céu, etc. Não foi pauta do Papa. Tal. O Papa inverteu essa pauta que é individual para uma pauta societária. Essa obsessão por família também não foi preocupação do Papa. Não que o Papa não tenha um documento sobre família, ele tem um documento sobre família, tal. Mas é muito interessante ler esse documento, tal. Mas ele tem. Mas a preocupação do Papa foi exatamente tirar dessas pautas e colocar em pautas societárias. Por exemplo, a preocupação com a fome, a preocupação ambiental, está em 2 documentos do Papa e uma carta exortativa que é sobre a Amazônia. Então, assim, a preocupação com a guerra, a preocupação com os palestinos, até o fim da vida o Papa estava preocupado com os palestinos. Então, o padre, ele fica irritado com isso, porque para ele, isso não é um perfil do Papa, porque para ele, o modelo de Papa é Pio IX, ou Pio X, ou Pio XII, aqueles papas que não tinham preocupações sistemáticas com geopolítica e a preocupação era para dentro da igreja e tal. Agora, ele está sendo punido porque ele, da cabeça dele, decidiu não mais rezar a missa no vernáculo próprio, que é a língua portuguesa, e decidiu só rezar a missa em latim. E o bispo da diocese... Ele reza de costas também? Não, de costas, sim, claro, tem que ser de costas, tal. Então, assim, veja, é uma coisa extraordinária, assim, é uma coisa absurda, porque esse Papa mora em São Paulo, você imagina, uma capital paulista, faz esse tipo de defesa, tal, obviamente, ele tem apoio nessas mídias de extrema-direita, porque onde mais prospera o tradicionalismo católico são nas mídias digitais. É mais prospera. Eles têm canal, eles têm podcast, e outra coisa, eles são apoiados por mídias que não necessariamente são católicas, como o caso do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é quem mais dá eco a esse tipo de gente. Mais da eco. Agora, eles estão fazendo trabalho sobre o conclave, levando esse tipo de gente. Então, assim, é uma coisa que eu diria muito, muito complicada. O nome dele é Wander. Não sei se você olhou aí. É Wander de Jesus. O nome desse padre aí é Wander de Jesus, não é? Ele já foi punido pela diocese. Se eu não me engano, ele é da diocese de Santo Amaro, aí em São Paulo. Já foi punido pelo bispo, tal. Não é porque ele não pode decidir da cabeça dele rezar a missa como ele quer e achar que pode fazer isso e tudo mais. Então é isso, é lamentável, esse padre é um dos, viu? Ele é um dos, que tem uma grande audiência, ele segue, e outra coisa, ele tem articulações fora do Brasil, não é? Esse padre aí, ele tem articulações fora do Brasil, geralmente nos Estados Unidos, né, com o tradicionalismo católico dos Estados Unidos, é isso. A primeira fumaça desse conclave, que está se iniciando hoje, sai às 14 horas. Sim. Nós vamos estar ao vivo, provavelmente, vamos ficar de olho. E, claro, nós estamos fazendo essa cobertura do conclave. Essa é uma coisa fascinante também, a politicagem, né? A fabricação de dossiês, né? Os candidatos. Tem até um brasileiro que é uma zebra, o Dom João Brás de Avis, que alguns estão considerando aí que pode surpreender. Vai ser muito difícil. Até porque eu ouvi ele falando, é muito fraco, né? Todos os brasileiros são muito fracos. O Dom Odilo não é um burro, assim, mas são muito limitados, ainda mais perto do Papa Francisco. Faz diferença. Não tem chance nenhuma aqui. Dom Odilo está fora. Dom Odilo está fora desde o Papa Francisco. Ele foi, inclusive, retirado. Ele era um dos secretários do Banco Ambrosiano, ele foi afastado do Banco do Vaticano. Então, ele está fora. Veja bem, eu vou ser muito sincero aqui. Pode ser que ocorra, pode ser, mas eu acho muito, muito remota a possibilidade de um brasileiro. Os 7 cardeais brasileiros são muito fracos, mas muito fracos em todos os sentidos. Veja, em articulação no Vaticano, obviamente com a Europa, intelectualmente, enquanto liderança da igreja, e principalmente figuras que não têm visibilidade em absolutamente nada fora do Brasil. E do ponto de vista da atividade pastoral, com exceção do cardeal de Porto Alegre, que tem alguma visibilidade por ser um cara mais à esquerda, os outros são muito fracos. O cardeal do Rio, que é citado, eu fico assim, eu lamento muito. Escutem ele falando. Não tem a menor possibilidade. Eu acho que seria um erro estratégico escolher um cardeal brasileiro numa conjuntura dessa.